reunidos pela tua graça, confiantes unicamente nela, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza a te ouvir, Senhor. Dá-nos ouvidos, Senhor, atentos a te ouvir. Olhos abertos, Senhor, enxergar o que o Senhor tem a nos mostrar, principalmente, Senhor, nas nossas vidas, as mudanças necessárias, a adequação necessária, Senhor, ao modelo de Cristo. Especial agora, Deus, por essa comunidade de Costa de Farias, ajuda-nos a dar um testemunho cristão nesse local. Por favor, os perdidos, as ovelhas que ainda não foram achadas, Senhor, conforme o teu poder, atrai-nos irresistivelmente como tu fizeste conosco. Manifesta mais uma vez o teu poder no nosso meio, Senhor, fazendo ver a tua presença viva e real, nos amoldando a ti e a tua forma de andar, Senhor. Pois é o que queremos, estar em Cristo e andar como o Senhor andou. Que assim seja, Senhor. Nessa noite possamos nos tornar ainda mais parecidos contigo, pelo poder transformador da tua palavra, pelo Espírito. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Se Deus permitir, vamos tentar concluir Colossenses hoje, já estamos na parte final. O título da nossa mensagem, ainda seguindo, né? Essa série em Colossenses, a igreja sob ataque. E hoje a gente vai falar sobre a nova vida em Cristo. Paulo usa essa parte final da carta aos Colossenses para falar do testemunho cristão. E como é importante o testemunho cristão no processo do evangelismo, da continuidade da obra de Cristo. Então aqui, capítulo 4 de Colossenses. Passear também, se Deus assim permitir, por outros textos, mas capítulo 4 de Colossenses, onde nós vamos retomar na noite de hoje, versículo 2. Falei ontem um pouco sobre isso, mas eu disse para os irmãos, né, que iria voltar aqui para o versículo 2. Paulo agora, nessa parte final da carta aos Colossenses, carta que tem apenas 4 capítulos, estamos agora no capítulo 4, versículo 2, a carta conclui no versículo 18, estamos bem pertinho do fim da carta. Paulo vai começar a falar de atitudes positivas, né? De atitudes que os colossenses precisavam continuar tendo em relação ao ser uma nova criatura. Paulo fala da importância do ser uma nova criatura. Versículo 17 do capítulo 3, só para que a gente possa entender, ele diz: olha, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E então, a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1, o que é que Paulo está fazendo? Ele está mostrando como é a vida daquele que faz as coisas em nome do Senhor. Então, uma pessoa que faz as coisas em nome do Senhor Jesus, uma pessoa que tem o Senhor Jesus como o seu Senhor e, portanto, faz as coisas em nome dele. Então, Paulo, ele mostra, é a esposa que trata o marido da forma correta, o marido que trata a esposa da forma correta, é o filho que trata os pais da forma correta, são os pais que tratam os filhos da forma correta, finalmente os servos que servem os seus senhores da forma correta, os senhores que tratam os seus servos da forma correta. É isso que significa fazer as coisas em nome do Senhor Jesus. Porque nós vivemos em um universo extremamente religioso, sincrético, né, supersticioso. Então, às vezes, você fala alguma coisa e a pessoa diz: está repreendido em nome de Jesus. Como se isso tivesse algum tipo de poder. Como se essa expressão tivesse algum tipo de poder. Em nome do Senhor Jesus, isso vai dar certo? Não sei. Não, mas a gente falou o nome do Senhor Jesus, então vai dar certo. Porque é um mantra.
Então, a gente tem a tendência natural de ter comportamentos religiosos, mesmo sendo cristão, mesmo sendo regenerado. A religiosidade faz parte da nossa antiga criatura e muitas vezes confundimos a religiosidade com a espiritualidade na nossa nova criatura. É o perigo do auto-engano. Então, Paulo está falando exatamente disso, falar, viver em nome do Senhor Jesus, fazer as coisas em nome do Senhor Jesus, em absoluto, tem a ver com manifestações místicas. Não, tem um sentido prático. É você ter o comportamento cristão em tudo que você for fazer. E não dizer que você é cristão apenas, e não dizer, né, expressões cristãs como misericórdia, irmão. Está repreendido, né? Então, o crentez, né, o idioma crentez, como muitos falam, está amarrado. Né? Não é isso que vai dizer se você tem uma fé correta. Muitas vezes isso vai dizer que você tem uma fé incorreta. Né? Você percebe pelo linguajar de algumas pessoas que se apresentam como evangélicas, que elas desconhecem completamente o evangelho que professam crer. E assim, sendo bem otimista, 90% dos evangélicos não conhecem o evangelho. Não fazem a mínima ideia do que os 27 livros do Novo Testamento ensinam. Sabem 2 historinhas de um evangelho, sabem alguns versículos de umas cartas aqui, mas conhecer o Novo Testamento, 10% dos evangélicos conhecer o Novo Testamento é muito otimismo, né? Mas eu estou otimista hoje. Mas é triste a gente perceber isso, mas é a grande realidade. Pessoas vão para a igreja para sentir. Não, o culto hoje eu senti que foi. Sentiu o quê? Pessoas vão para a igreja para ter revelação. Revelação? Não, então vá para cartomante. Não vá, vai jogar búzios. Mas não, a gente vem conhecer a Deus. E como é que se conhece a Deus? Pela sua palavra. Aqui na carta, antes da gente entrar propriamente nessa parte final de Colossenses, capítulo 4 também, mas é da carta aos Efésios, olha o que Paulo ensina, o porquê eu estou aqui nessa noite, né? Porque Paulo Deus em Cristo separou pessoas como eu, ao redor do mundo e ao longo das eras, para estar diante de pessoas como vocês. Capítulo 4 da carta aos Efésios, nós aprendemos sobre a importância disso. Ora, versículo de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, é o meu caso. Aqui é uma subclasse só, vocês já estão, né, extremamente conscientes disso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa pregação hoje, dentre tantas coisas espiritualmente que vão produzir em nós, mas de maneira muito prática, é para nos aperfeiçoar. É para que o santo santifique-se mais ainda. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E por quê? Para o desempenho do seu serviço. Porque se você é um santo, se você é alguém que foi separado por Cristo, para Cristo, em Cristo, foi para servi-lo. O próprio Senhor Jesus nos ensina: o ramo que não dá fruto, que é feito, corta-se e lança fora. Por que essa figueira está aqui ocupando inutilmente 3 anos, não dá fruto? Então, tem que dar fruto. Santos para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Vocês têm que crescer espiritualmente para que nós possamos crescer espiritualmente. Crescimento individual está vinculado ao crescimento coletivo da igreja, com o corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, pensando da mesma forma. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. E o que o menino é? O que a criança é? Aqui Paulo fala: agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então,
A pessoa diz que é cristã, mas aí perde um parente e num centro espírita diz que esse parente deixou um recado para ele, que só ele sabia, e de repente a pessoa deixa de acreditar na Bíblia porque teve essa manifestação, né, sobrenatural. A Bíblia vai dizer que se um anjo viesse do céu, cheio de luz ao redor, e te trouxesse qualquer revelação que não fosse bíblica, a gente deveria dizer anátema, amaldiçoado. Então temos que tomar muito cuidado. Manifestações sobrenaturais enganam o tempo todo as pessoas, principalmente nas igrejas que fazem uso desse tipo de, né, de modo de ser para atrair as pessoas, né? Por isso eu quero voltar com vocês ao capítulo 4 de Colossenses, versículo 2, voltando agora, iniciando agora, perdão, perseverar em oração. Perseverar em a coisa mais fácil é a gente desistir de orar. É impressionante como, se você pegar as coisas que você orava no começo do ano, você vai ver que muitas coisas você desistiu de orar porque você não viu um resultado imediato. Parece que Deus tem que fazer as coisas rápido, senão a gente se desmotiva a continuar pedindo. Olha que uma criança é mais perseverante do que muitos crentes. Na minha idade, toda vez que chegava esse período do ano, o pessoal dizia: eu quero a minha calói, eu quero a minha bicicleta. E a criança ficava pedindo o ano todo a minha calói. Eu quero a minha calói. Tem crente que não, nem a calói, né? Não desiste tão facilmente de orar. A gente diz que ama os nossos entes queridos, mas a gente conseguiu, será que um mês, orar todo dia pela conversão de um ente querido? Ou a gente queimou algum dia? Ou será que a gente queimou vários dias? Ou será que muitas vezes você só ora de orar pelo seu ente, só lembra de orar pelo seu ente querido quando o pastor inconveniente traz essa lembrança a você, né? Eu estava tão bem comigo mesmo, me achando super crente, o pastor acabou de me lembrar que nem pelo meu ente querido eu oro direito. Imagine pelos inimigos, que também é nossa obrigação orar por eles. Ou você acha que é sugestão orar pelos nossos inimigos? Se não está fazendo isso é pecado. Então, quando nós lemos os evangelhos, vemos a fala de Cristo, aquilo é um imperativo categórico. Ou seja, ele não está sugerindo algo, ele está te dando uma ordem. E se você não está cumprindo, você está desobedecendo. E se você está desobedecendo, você vai sofrer as sanções do desobediente. Nós já lemos recentemente. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Então, ore pelos que te perseguem. Ame os que te odeiam. Não é sugestão de vida boa. É uma ordenança. É uma evidência para aquele que quer se avaliar em relação ao seu próprio cristianismo. Será que eu sou crente? Deixa eu ver aqui. Então, perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Veja como Jesus apresentou também dessa mesma forma. Um pouco antes de ser preso, ele vira para os seus apóstolos mais íntimos e diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê? Porque se deixar de vigiar, se deixar de orar, cai em tentação. Perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Veja, vigiando com ações de graça. Ele está dizendo que a gente, quando vigia, o que vigiar quer dizer aqui? Vigie o seu coração para que você não se torne uma pessoa ingrata. Foi exatamente assim que Eva permitiu que a serpente encontrasse espaço no seu coração para influenciá-la a pecar. A sua vida pode ser até boa, viu, Eva? Mas se você me ouvir, vai ser muito melhor. Você e seu marido vão ser como deuses. Então, por que uma pessoa iria querer ser como Deus, irmão? Ninguém é como Deus. Esposas, sejam submissas ao próprio marido. Perseverar em oração, vigiando com ações de graças. E agora no versículo 3, o apóstolo Paulo mostra da importância que da igreja orar pelos seus líderes.
suplicai ao mesmo tempo também por nós. Parece, irmãos, que o fato de determinada pessoa ser maduro espiritualmente, ele não precisa mais que ninguém ore por ele. É o contrário. Quem você acha que é o alvo principal de Satanás? Os crentes mais experientes que trabalham de forma mais efetiva para Deus ou os que trabalham de forma menos efetiva? Quem você acha que o inimigo quer atingir mais? O próprio Senhor Jesus disse: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Muitos cristãos, que não é o caso de vocês, esquecem de orar pelos seus pastores. Esquecem de orar por uma liderança bíblica que possa conduzir o rebanho local biblicamente. E depois ainda se queixam quando isso não acontece. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Onde Paulo estava agora? Preso em Roma. Vocês sabem que Colossenses faz parte das cartas da prisão. Inclusive Epáfras, que foi o fundador da igreja, o plantador da igreja de Colossos, tinha ido visitar Paulo, se encontrou com Paulo em Roma, falou com Paulo da situação que Colossos estava passando, então Paulo escreve essa carta e Epáfras volta com ela para poder entregar à igreja de Colossos, igreja que não conhecia o apóstolo Paulo, e nem o apóstolo Paulo a conhecia. Também por nós. Então quer dizer que a igreja de Colossos vai orar por um pastor que nem conhece? Claro. Nós somos um só corpo. O apóstolo Paulo estava aqui, como um pastor mais experiente, ajudando Epáfras nos problemas que precisavam ser resolvidos na igreja de Colossos. Orem por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. E a gente usa muito errado essa expressão porta. Eu queria uma porta de emprego. Então você pensa igual a Silvio Santos, que tinha a porta da esperança. As pessoas, quando queriam alguma coisa, para esse programa que fez sucesso durante muito tempo, eu quero muito isso aqui, eu quero muito ver um parente que eu não vejo há muito tempo, eu quero sei o quê. Aí ficava aquele negócio, vamos ver se a porta da esperança vai trazer. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, lembrou da porta da esperança? É o contrário do que está escrito aqui. E por que Paulo usa a palavra porta? Paulo estava preso. Então Paulo não tinha liberdade física. Paulo não podia ir evangelizar as pessoas na praça de Roma, por exemplo. Ele tinha uma liberdade, no sentido de que ele pôde alugar uma casa à sua própria custa, Os irmãos ajudaram ele a alugar uma casa e ele podia receber pessoas nessa casa. Mas ele não podia sair para fazer o que ele mais gostava, que era evangelizar as pessoas do lado de fora. Então ele disse: abra a porta, eu não posso sair, mas traz as pessoas aqui para que elas possam ouvir. É diferente da gente, a gente pode sair. Muitas vezes é a nossa vergonha, no meu caso. Alguns irmãos aqui já é sem vergonha. Mas nós somos muitas vezes, isso daqui não tem aplicação para a gente não tem a limitação que Paulo tinha. Por que a gente não evangeliza mais? Porque a gente não dá prioridade ao evangelismo, porque a gente não se prepara para o evangelismo, porque a gente, parece o povo, se desmotiva rápido demais com o evangelismo, faz um evangelismo um dia, não tem o resultado que a gente queria, não vai evangelizar mais. Então, nós somos indesculpáveis nisso, viu, irmãos? Precisamos nos arrepender e mudar urgentemente. Amém. Abra a porta à palavra, mas que fique bem claro, o evangelismo não é teatro. Evangelismo não é truque de água, está suja, está limpa. Evangelismo é pregação. Inclusive, as mulheres vão evangelizar crianças. É palavra. Não tem joguinho. Não, é palavra. É aqui na Bíblia. Claro que você vai trazer um vocabulário específico para as crianças, no caso. Mas é a palavra de Deus que vai evangelizá-las, independente da idade. É a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. E o Senhor, para Deus, nos abre a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Que mistério é esse?
o príncipe deste século segue o entendimento. Então, aquilo que para você e para mim já não é mais mistério, para a maioria desse bairro, com certeza é. De maneira bem específica, a gente está em Cosme de Farias. Então, a maioria dos moradores daqui, isso daqui, que para você talvez seja algo completamente fácil de se compreender, em virtude da quantidade de estudos bíblicos que já fizemos, então determinados princípios bíblicos para vocês é tranquilo de se compreender, para a grande maioria é um mistério. Isso que eu falei para vocês, então, você fala para 90%, né, 100% das pessoas que moram aqui em Cosme de Farias, qual foi a última vez que você orou pelos que te odeiam? E eu estou incluindo os evangélicos. Né? Eles vão olhar para você e vão dizer, está repreendido, irmão. Pô, não ora pelos que odeiam. Mas os evangélicos não oram, não. E acham que não deve orar mesmo. E se orar é para matar, né? Para Deus vir com juízo, acabar com tudo. Porque esse é o tipo de evangelho da nossa geração. Um evangelho falso. Um evangelho interesseiro. Um evangelho em que não somos nós que servimos a Deus, mas parece que Cristo serve aos nossos interesses. Esse tipo de evangelho em que a maioria quer. Aqui, inclusive. Então, cuidado. Abra a porta à palavra. Nos abra a porta à palavra. E o Senhor conceda oportunidade a gente dividir o evangelho com outras pessoas. A fim de falarmos do mistério de Cristo. É mistério para essas pessoas. Para nós, eu espero que não seja mais. Pelo qual também estou algemado. E ficou claro para você o preço de pregar o evangelho? Para ficar bem claro, é isso que você quer na sua vida? Você pode ser preso por isso, viu? Por quê? Porque a maioria das pessoas, irmãos, parece ser, né? Quando eu falo a maioria das pessoas, é a maioria dos evangélicos de hoje. Parece muito com o terceiro tipo de solo. O segundo tipo de solo também. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, mas que quando a palavra de Deus começa a nos cobrar algo, aí eu já não gosto mais. Aí eu já não quero mais brincar desse jeito. Mas como assim? Você estava brincando? Tem gente que está brincando de igreja. Aí eu gosto de ir para a igreja até que apareça outra coisa mais legal a se fazer. Aí quando aparece outra coisa mais legal a se fazer, aí eu já não gosto mais de brincar de igreja, já tem outra coisa mais legal para brincar. Mas isso não significa que não volte de vez em quando. É extremamente triste, mas é o comportamento da maioria, inclusive aqui. Vocês sabem quantas pessoas entraram e saíram durante esse ano de 2024. E o que elas fizeram? Elas brincaram de igreja. Durante o tempo estava bom a brincadeira. Depois ficou mais legal, não venho mais, não participo mais dessa brincadeira. É um alto custo a se pagar para essas pessoas. Quando o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, o alto custo de seguir, ele também ensina o alto custo de não seguir. Ele diz, faça os cálculos, porque para que você não comece a construir, não tenha como terminar. Mas também cuidado, porque é como um rei que sabe que não pode vencer o outro que está vindo com ele. Ele faz as pazes o mais rápido que puder, porque sabe que se o rei chegar lá e não tiver feito as pazes, ele vai ser destruído. É assim que Jesus ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Então aqui Paulo vai dizer lá, a porta a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Para a grande maioria das pessoas que hoje está vendo o menino Jesus numa manjedoura, não faz a mínima ideia do que esse menino veio fazer ao mundo. Acha bonitinho aquela cena. E mais quando está... Parece que o povo ama a heresia. Parece não, o povo ama a heresia. Aí de propósito bota os 3 reis magos, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. A Bíblia deixa de maneira assim tão clara, que é uma claridade que chega a dói, né? Sabe aquela luz bem clara? Ele diz que quando foram visitar Jesus, ele já estava em casa. Então como é que você retrata aqueles reis magos, que nem eram reis nem magos, né? Sábios vindos do Oriente, no cenário, junto com os bichinhos? Só fica bonito no filme da Disney, né? Mas não tem nada a ver com Bíblia. Nada. Mas quem liga para isso? A gente deveria.
A gente deveria. Mas a grande maioria das igrejas evangélicas acha que a gente, né, não deve ser inconveniente com algumas heresias, como se elas fossem inofensivas. Nenhuma heresia é inofensiva. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Você está preparado para isso? Para as coisas piorarem? Você acha que 2024 foi pesado? Não, irmão. Agora o nível vai subir. Você já viu o jogo de videogame? Quando você passa de uma fase, a outra é mais fácil? Não, ele passou de uma fase, a outra é o quê? Pior. Difícil. Você já começa morrendo no começo da outra fase. Rapaz, nem sabia que saía gente daqui. Naquela outra fase não matava desse jeito. Mas aqui agora é outra fase, vaso. Então, 2025 está preparado? Ó, o level vai subir. Aleluia! Tem um irmão que fala, né, que vai piorar. Ele sabe. Mas é um piorar bom. Porque tem graça, a graça, né? Sempre nos consola em meio às tribulações. De maneira que nos alegramos nas próprias. Ou seja, a tribulação não precisa passar. A gente se alegra nas próprias tribulações. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste. Olha, Paulo estava dizendo, eu queria que vocês orassem por mim, por isso aqui. Por que Paulo está dizendo isso? Porque é muito fácil para a gente ficar emocionado. Ou Paulo está preso, eu queria tanto que ele fosse solto. Paulo está dizendo, eu não quero ser solto. Se eu tiver que ser solto, Cristo me solta. Eu quero que vocês orem para que eu seja eficiente onde Cristo me colocou hoje. Cada dia trará. Então hoje a minha realidade é estar aqui preso em Roma. Eu quero fazer o melhor possível para Cristo aqui. Vocês podem orar por mim desse jeito? Ou eu queria tanto orar para que Deus te desse uma casa. Eu queria que você ganhasse na mega da virada. Eu queria muito que você tivesse cabelo um pouco mais, talvez ficasse melhor na câmera. Não, irmão, não é orar por essas coisas. É orar por aquilo que é específico de um cristão, que está na luta, você está na frente de batalha, você está em combate. Então tem coisas específicas que o combatente precisa. Paulo está dizendo, eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira. Então é sempre essa visão. Somos combatentes, somos soldados, estamos em guerra. Portanto, não deveríamos nos ocupar tanto com as coisas do mundo. Estamos em guerra. Pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Por quê? Porque eu posso evangelizar de uma forma errada. Mas eu estou evangelizando. Por exemplo, o fato da gente toda segunda-feira sair, distribuir panfletos, né, evangelizar como a gente está fazendo até agora, e provavelmente vamos mudar o formato no ano que vem, não significa que a gente está cumprindo o nosso papel certinho. Não, estamos orando o tempo todo para Deus nos dar sabedoria. Porque parece, irmãos, para alguns que é meio que um checklist. Eu estava brincando ontem com minha irmã. Ontem eu fui andar na praça com minha irmã, que é irmã de vocês também. Aí a gente deu risada, porque tem muita gente que chega na pracinha, aí dá 2 passos, tira uma foto e diz, o de hoje está pago. Acabou. A pessoa nem andou. Eu fui lá só para tirar foto e dizer, o de hoje está pago. Aí depois, mas eu estou fazendo exercício há tanto tempo, não vejo o resultado. Não está fazendo nada. Você está tirando foto para os outros. E tem muito crente que é assim, no evangelismo. O de hoje está pago. Você fez o quê? Eu distribuí 2 panfletos. Isso é evangelismo? Custou o que para você fazer isso? 20 minutos do seu dia? Isso é evangelismo? Quanto tempo você se preparou? Eu acho interessante, eu gosto de ler, né?
a respeito de atletas, até porque eu sou um atleta em Cristo. Aquele Usain Bolt, ele diz, olha, eu me preparei mais de uma década na minha vida para correr uma prova de 9 segundos. Você imagina isso? Ele se preparou por mais de 10 anos para correr 9 segundos. Quanto tempo a gente se prepara para evangelizar 20 minutos? 5 minutos? Não, eu orei 5 minutos aqui para poder evangelizar aqui 20 minutos. É isso mesmo? Aí um atleta, ele treinou 10 anos para correr uma prova de 9 segundos. Essas situações, elas têm que nos constranger mesmo. E é por isso que Paulo usava esses exemplos. Um atleta em tudo se domina. E ele vai ganhar uma coroa que se corrompe. E a gente que vai receber uma coroa incorruptível, não se domina em nada? Vive uma vida, sem preocupações em relação ao que é certo e o que é errado e as consequências disso. Para que eu manifeste como devo fazer. A cobrança de Paulo está sendo com quem aqui? Com Paulo. Você pensa que está em pé? Quem foi que disse isso? Paulo. Ainda que eu mesmo traga um outro evangelho para vocês que seja anátema. Então veja, quando você quer incentivar que outras pessoas se cobrem, mas dando um bom exemplo, cobre-se também. É impressionante como a gente tem a facilidade de querer ensinar para os outros coisas que a gente não faz. Tipo, coma direito. É muito bom comer brócolis. Você come? Eu? Não, é brócolis? Poxa, por que você está mandando comer? Você não sabe como é maravilhoso comer chuchu. E você come chuchu? Eu não, Deus me livre. Você está mandando comer. Então a gente é muito bom nisso, porque isso faz parte de uma característica humana do ser humano caído, que é a hipocrisia. A gente não é mais hipócrita, irmãos, a gente agora é crente, somos de verdade. Versículo 5: Portai-vos como? Com sabedoria. O que Paulo está dizendo? E é bom isso, que Paulo é repetitivo, como eu e como qualquer pastor tem que ser. Abre em 1 Coríntios. Vamos orar para essas criancinhas também, pelas bocas. As bocas. O corpo todo, ó Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. O atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser, olha a palavra que ele usa, desqualificado, reprovado. Mas a palavra desqualificado nessa versão aqui é um pouco melhor, porque a ideia é isso: você está passando por uma prova e você faz algo que te desqualifica daquela prova, ou seja, você nem está concorrendo mais à medalha, você foi desqualificado, você não atingiu um padrão mínimo, você está desqualificado. É como, por exemplo, um atleta, quando é expulso do jogo de futebol, ele pode fazer mais alguma coisa? Recebeu o cartão vermelho e está o quê? Ele está desclassificado. E agora? E agora nada, agora vai pro vestiário. Mas eu quero muito ajudar o time. Agora, se você quisesse ajudar o time, você não faria o que deu causa à sua expulsão. Versículo 19 desse mesmo capítulo 9. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar
o maior número possível. Paulo queria fazer a obra de Deus. Paulo queria ser um cristão eficaz, um cristão eficiente. Eu trouxe até umas anotações aqui, já estava esquecido, rapaz, minha cabeça não sei não. Vocês têm que orar por mim, você não ora, não? Eu fiz algumas anotações para a gente conversar aqui. Paulo, ele diz aqui: porque sendo livre para com todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi para com os judeus como judeu. Então, Paulo não está dizendo que ele mudava de evangelho, não. Paulo está dizendo que ele não se apegava a costumes. Foi o que, por exemplo, fez, né? Foi como Deus usou os missionários que mais foram eficazes, por assim dizer, na história de toda a igreja, que foi Hudson Taylor. Hoje existem quase 100 milhões de evangélicos chineses. Talvez a gente pense que é muita coisa, mas não é. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então 100 milhões seria menos que 10% da população. Mas imagine que quando Hudson Taylor chegou lá, esse número era quase zero. Por quê? Porque quando eles chegavam lá, e a maioria dos missionários que chegavam na China, eles vinham da Inglaterra, que queria ter laços comerciais com a China e enviava missionários. Então, claro, o que o missionário fazia? Ele ensinava inglês para os chineses, ele ensinava a maneira ocidental de viver para os chineses e vinculava Cristo à maneira ocidental de viver. E Hudson Taylor então percebeu: não, Cristo não me ensinou desse jeito. A pessoa não precisa virar um inglês para depois virar cristão, assim como a pessoa não precisava virar um judeu para depois virar um cristão. Então Hudson Taylor começou a ir ele aprendeu o idioma local e ele começou a se vestir como os locais, fazer coisas que para os missionários daquela época foi um escândalo. Um monte de gente reprovou a atitude dele. Ele pediu muito a Deus uma esposa, filhos. Ele teve uma esposa e filhos, só que estava tomando o tempo dele. Aí Deus levou a esposa e os 2 filhos, 2 filhas. Você acha que ele deixou de evangelizar por causa disso? Ele compreendeu o que Deus queria e começou a evangelizar ainda mais. Percebe o que é ser cristão? Paulo está preso, podia dizer: estou preso, já evangelizei, onde me trouxe pregar o evangelho verdadeiro, agora vocês aí que estão soltos, façam o papel de vocês. Quando eu estava solto eu fazia, eu estou preso aqui. Não, Paulo, eu estou preso aqui, mas quero trabalhar mais ainda. Viu o que é ser cristão, irmãos? É por isso que eu quis pegar a anotação aqui, porque eu anotei, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João. A gente vai voltar aqui de novo e depois vai voltar para Colossenses. Amém. Né? Mas vamos rapidamente aqui no Evangelho de João, capítulo 9. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Você entende isso? Que não é o tempo que você quer, é o tempo que você tem. Talvez você busque um dia fazer algo para Cristo e já não tenha mais espaço para você fazer. Veja o caso das virgens nécias, é exatamente isso. A gente quer azeite agora não tem mais. Aí foi pegar azeite, quando voltou, a gente pegou azeite, deixa a gente entrar. Não, a porta se fechou. Passamos a obra do Pai enquanto é dia. É interessante como a maioria das pessoas dizem que para fazer a obra de Deus, eu sou muito jovem, eu estou começando a minha vida agora, estou construindo a minha vida agora, e depois eu estou muito velho. É sempre essa a desculpa, né? Nunca está na idade de fazer a obra de Deus. Samuel foi chamado com quantos anos? Criança. Moisés foi chamado com quantos anos? 80. Viu que a gente ainda é desculpado? Deus usa tanto a criança, Samuel, quanto o idoso, Moisés, que trabalhou para Deus dos 80 aos 120.
Então veja que essas desculpas tão comuns nos nossos dias só servem para mostrar que as pessoas não entenderam nada do convite que lhes foi dado. A gente falou sobre isso, inclusive, recentemente, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Muitos são chamados. Cadê suas vestes? Por que você está apresentando-se diante de mim sem suas vestes? Cadê a evidência de que você é meu servo? Quando foi que você me serviu? O que foi que você fez por mim? Cristo vai perguntar isso tudo. E talvez a reação seja como em Mateus 22, emudeceu-se. Não tem o que responder, não tem como me desculpar. Ele tem olhos como chama de fogo, ele sabe tudo. Ele perscruta o mais profundo da minha alma. Eu vou dizer o quê? Não fiz porque não quis. E agora? Então aqui, ainda no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você entende isso? Porque a comida é a necessidade mais básica do ser humano, junto com a água, né? Junto com o beber líquido. No capítulo 4, versículo 31, só para a gente contextualizar o que foi dito aqui, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Ó, eles já tinham comido. Eles já estavam de bucho cheio, porque discípulo é discípulo, né? A gente não sendo o mestre, então a gente tem que adiantar nosso lado, porque, né, não sabe quando é que o lado vai estar, né, adiantado. Jesus lá sem comer nada. E mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí eles ficaram pensando: rapaz, Jesus está com alguma coisa gostosa aí. Alguém veio, deixou um doce de leite daquele. E onde foi que Jesus colocou? Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Olha, rapaz, esse povo eu não sei não. Eu acho que trouxeram chocolate para Jesus, daqueles bem gostosos assim. Vamos ver se ele dá pelo menos um taquinho para a gente, né? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Você entende? A minha comida. O que Jesus está dizendo é a satisfação que vocês têm quando vocês comem alimento, quando está de barriga vazia. Você já viu que quanto mais fome a gente tem, mais gostoso é o que a gente come? Às vezes você come a mesma comida e ela não está tão saborosa, porque o intervalo entre uma refeição e outra não foi tão grande. Mas quando você passa mais tempo sem comer, você bota uma comida na boca, rapaz, que comida gostosa. É a fome. E Jesus diz: olha, a minha comida, o que me dá prazer, o que me dá sustento, o que me faz ficar forte para fazer o que eu tenho que fazer, é fazer a vontade daquele que me enviou. A alegria do Senhor é a nossa força. E realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Porque naquela época do ano faltava 4 meses até a colheita. Mas Jesus diz: eu porém vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo: vocês estão tendo uma percepção errada de tempo. Nós já estamos na época da colheita. Não temos o que esperar. Os campos já branquejam. Não existe nenhum lugar no mundo nessa época. Não existe nenhum lugar no mundo, que não precisa do Evangelho. Os campos estão ali. A seara é grande. Os ceifeiros, veja, eles sempre serão poucos. E esse não é o problema. O problema é os ceifeiros se dedicarem como devem se dedicar. 12 homens colocaram o mundo de cabeça para baixo. 12 homens. 12 homens que ninguém daria nada por eles. 4 deles pescadores do mar da Galileia. Nem os judeus respeitavam eles. Pode sair alguma coisa boa de lá, da Galileia? Mas são galileus.
O que foi que aconteceu quando Pedro prega um sermão? 3.000 pessoas se sentiram atraídas irresistivelmente a seguir a Cristo. Então, aqui no capítulo 4 de João, Jesus continua a dizer, versículo 35, versículo 36. O ceifeiro recebe desde já recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. Essa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Veja, eu não preciso ver a colheita. Eu sei que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então a gente está fazendo esse estudo aqui, talvez o fruto desse estudo aqui venha daqui a 20 anos. Daqui a 30 anos. Porque Deus sabe o que faz e como faz. A gente é que não sabe. Porque Deus não precisa e não vai nos contar com isso. Porque Ele quer que a gente ande por fé e não por vista. Mas entenda que nada do que a gente faz para Cristo tem ineficácia. Pelo contrário, tudo que fazemos em Cristo, por Cristo e para Cristo é cheio de poder e graça. Continuando, para a gente voltar ao nosso texto de Coríntios e depois voltar ao Colossenses. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalhavam. Quem ele se refere? Ele se refere aos profetas do Antigo Testamento. E os discípulos vão evangelizar por meio das profecias do Antigo Testamento. E vós entrastes no seu trabalho. Agora, voltando para Coríntios, que é onde a gente estava, 1 Coríntios 9. Então, a gente volta para Colossenses. 1 Coríntios 9, versículo 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Paulo, que lei é essa que Paulo está falando? A lei cerimonial. Paulo não está falando da lei do decálogo, por exemplo, não matar. Não, continua valendo ali. É a lei cerimonial. Paulo entendia, não preciso mais sacrificar animal. Eu não preciso mais ficar preocupado, cobre cabeça, descobre cabeça, lava a mão, lava a pé, lava aquilo, faz aquilo. Não preciso mais dessa quantidade absurda de ritos. Por quê? Porque o véu já foi removido. Mas se ainda existem pessoas que estão debaixo dessas práticas, eu não vou desrespeitá-las. Pelo contrário, eu vou mostrar que essas práticas apontavam para aquele Salvador que eu quero apresentar para elas, que é Cristo. A carta aos Hebreus, inclusive, mostra muito bem isso, como Cristo cumpre tudo. Versículo 21. Aos sem lei, parece que a gente está no Velho Oeste, né? Não. Aos sem lei, quer dizer, os não-judeus, que não tinham o Antigo Testamento como referencial, mais especificamente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos sem lei, como se eu mesmo aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Percebeu? Paulo diz, eu não sou sem lei. Por quê? Porque claro que a gente continua debaixo da lei, se a lei de Deus é perfeita. Quando fala que não estamos mais debaixo da lei, é da lei cerimonial. Mas as ordenanças de Deus, elas são perfeitas, e agora nós as amamos. E desejamos de todo o coração cumpri-las. E quando não conseguimos cumpri-las fielmente, como deveríamos, confiamos em Cristo, como Salvador, como é o correto. Mas estamos sim obedecendo a lei. Agora, amamos a Deus com entendimento. Antes não podíamos fazer. Eu mesmo, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, a pessoa não era judeu, como o caso dos Colossenses, como o caso dos Filipenses. Então, eu evangelizo eles. Não preciso mais. Por exemplo, quando Paulo chega em Filipe, não tinha sinagoga. Ele foi para uma parte que tinha água corrente, que era onde as pessoas iam muitas vezes falar sobre religião. Acreditavam que
onde tinha água corrente, né? Existia um ambiente propício para se falar das coisas espirituais. Versículo 22. Fiz-me de fraco para com os fracos. Fracos aqui, Paulo está falando em relação à fé. Pessoas que não acreditavam em nada. Com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com... Então a gente não tem preconceito. É por isso que a pessoa me pergunta, qual é o time que você torce? Jesus. Por quê? Não tem preconceito. Você pode ser Galícia, te evangelizo. Vitória, Ipiranga, né? Sua escolha de time é um problema seu. Eu fui chamado a pregar a toda criatura. Pastor, eu só evangelizaria um terrorista islâmico? Preferência que ele me matasse, né? Mas, se ele quiser me matar, eu vou ver se antes eu dou uma evangelizada nele, né? Porque a gente foi chamado a pregar todo mundo. Você evangelizaria um pedófilo? Deveria. Você evangelizaria um estuprador? Por que não? Ele está incluído nesse todos aqui. Somos altamente preconceituosos. E não temos sequer, né, a capacidade de reconhecer isso. Não, eu evangelizo todo mundo. Mentira. Eu queria que vocês soubessem, que dissessem, aquele ali é um pedófilo. Fez um monte de coisa errada, passou não sei quanto tempo na prisão, mas está aqui, os moradores já estão pensando em pegar ele na porrada. Você evangelizaria ele? Provavelmente não. Ainda mais se você tivesse filha pequena. Mas a Bíblia diz que a gente tem que evangelizar a todos. Vejam como o nosso preconceito, irmãos, nos limita em relação ao Evangelho, ao evangelismo. Olhamos para determinadas pessoas e achamos que essa pessoa não merece o Evangelho. É mesmo? Por quê? Você acredita que alguém é pior do que você? Então você não se conhece direito. Porque se você se conhecesse direito, você seria a pior pessoa que você conhece. Essa era a opinião, por exemplo, de Paulo acerca dele mesmo. Nós nos conhecemos muito pouco. É por isso que achamos os outros piores. Então, aqui no capítulo 9 ainda, fiz tudo para com todos. Para com todos. Com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu não tenho a capacidade, mas eu vou tentar. Eu posso ser um instrumento de Deus na salvação. E eu vou estar sempre disponível. Para que, se Deus quiser salvar alguém por meu intermédio, estou aqui. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode me usar, Senhor. A maioria dos evangélicos está muito ocupado para ser usado por Deus. Tudo faço por causa... Tudo. Irmão, o pessoal não está deixando de comer por causa do Evangelho. O pessoal não está deixando, às vezes, do trabalho por causa do Evangelho. O pessoal está deixando coisas básicas, né? Está deixando de ver uma novela. Não está deixando de ver um dorama por causa do Evangelho. Imagine, que a gente não está deixando de ir para um baba por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. E isso a gente devia fazer e bater no peito e dizer: sou um servo inútil, só fiz o que fui mandado fazer. A gente faz uma coisinha desse tamanho por causa do Evangelho, já quer que bote na gente uma coroa, já quer placa, já se sente o segundo Hudson Taylor. Eu não quero me engambar, mas eu me sinto meio que o Hudson Taylor da nossa geração. Meu filho, tá faltando ainda alguns milhares de quilômetros para eu chegar perto dele, viu? Então, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador. Ele só quer ser o quê? Cooperar significa operar uma máquina conjuntamente com outros. Copiloto. Ele está ali junto com o piloto. Eu quero só cooperar. Veja, Paulo não quer atenção para ele. Paulo quer atenção para Cristo. Ele se sente feliz só em participar do serviço. Com o fim de cooperar, de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só. Não é assim? Hoje a gente tem primeiro, segundo, terceiro lugar, né?
Mas nem sempre foi assim. Antigamente era só o primeiro lugar. Corria um monte de gente, quem ganhava o prêmio e chegava no primeiro lugar. Correr de tal maneira... O que Paulo está dizendo não é que a gente está correndo contra outros. A gente está correndo contra a gente mesmo. Vou dizer uma coisa assustadora para você. Você tem vários eus dentro de você. Às vezes a gente pensa que só tem a velha natureza e a nova natureza brigando junto da gente. Tem não, tem um bocado de eu dentro de você. Tem um eu para você que de repente queria que você estivesse aqui, mas ao mesmo tempo que a pregação não fosse tão chata. Tem um eu seu que não queria que você estivesse aqui. Tem um eu que queria estar na China. Tem um eu que de repente queria estar, sei lá, tomando sorvete. Você tem vários eus. Assim, só tem um eu espiritual. Todos os outros eus são carnais. Né? Mas entre os eus carnais tem vários subtipos. Tem vários desejos concorrentes dentro da gente. Que são todos pecaminosos. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente escolhe um desejo em detrimento de outro e acha que esse desejo é espiritual. Não. Não, pastor, mas você estava lutando contra esse aqui. Porque os dois eram carnais. É o que eu falei, por exemplo. Você acha que a pessoa que começa a se alimentar direito, ela faz isso por causa de Jesus? A maioria das pessoas faz isso por causa de vaidade. Não é nem por causa de saúde. Você devia se alimentar direito, procurar ter uma vida saudável por causa da saúde, né? Do ponto de vista da ética humana. Mas a maioria das pessoas que buscam um modo de vida fit é por causa da estética, não é por saúde. Ah, não, mas é para a glória de Deus. Aí a pessoa compra uma roupa cara, se veste e diz é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, né? Cara de pau. Então a gente faz as coisas e ainda quer dizer que é para a glória de Deus. Não, são desejos concorrentes. É a pessoa que roubava, agora não rouba mais. Para quê? Para comprar casa própria. Trabalha para comprar casa própria. Para fazer a reforma da casa própria. Para poder fazer uma viagem, para poder ter um carro, trocar de carro. Sim, trocou um desejo por outros. É a coisa mais comum, irmãos. E os evangélicos, a maioria, é cego em relação a isso. Não, agora eu sou crente, sou de Deus. Eu roubava, agora não roubo não, sou trabalhador. E por que não está vindo para a igreja? Porque eu sou trabalhador. Poxa, não entendi então. Não, então eu tenho que pagar um monte de conta. Ah, então você trocou um ídolo por outro. E nem percebeu. Porque a gente confunde pecado com ilegalidade. Não, ilegalidade é direito dos homens. Pecado fala do nosso relacionamento com Deus. E qual é o maior de todos os pecados? Não amar a Deus. A maioria das pessoas não se apercebe disso. E quando Jesus ensina qual é o maior dos mandamentos, ele também está dizendo qual é o maior dos pecados. Se o maior mandamento é amar a Deus, qual seria o nosso maior erro? Não amar a Deus. Isso é lógico. E a maioria dos evangélicos não ama a Deus como deveria. E não se sentem pecadores. Porque isso não é ilegal. Você já viu alguém ser preso por não amar? O guarda para você não. Ei, você! Bora, cilindró! Por quê? Não está amando como deveria. Mas nem se você for casado. Nem se tiver filho. Imagina um pai. Você não está amando seu filho como deveria. Você não deu a calma dele. Ninguém é preso porque não ama. Mas é o maior pecado. Glória a Deus. Olha como é errado a gente confundir ilegalidade com pecado. Verdade. Mas é o mais comum na cabeça do crente. Por isso que eu falei para vocês recentemente, se a nossa visão de mundo não mudar, nosso comportamento também não muda, a gente troca um erro por outro. Eu não roubava, agora eu sou trabalhador. Mas, e o que é meu ídolo agora? Meu ídolo é meu ventre. Eu trabalho para me dar uma vida boa. E depois eu agradeço a Cristo por isso. A grande maioria faz isso. E nem percebe. Porque o príncipe deste século cegou o entendimento. Então, quando Paulo diz aqui, cuidado, correi de tal maneira que o alcanceis, porque os seus principais concorrentes são os seus vários erros. Agora eu quero voltar aos Colossenses e provavelmente a gente não vai concluir hoje como eu achei que iríamos.
Eu vou estar sempre, né, cumprindo o que eu prometi ao Senhor, é acabar em um determinado horário, até que o Senhor me dê uma outra direção. Se os irmãos quiserem orar por isso, estão livres. Né? Portai-vos, versículo 5 do capítulo 4 de Colossenses. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Fora do país? Não, fora da igreja. Ele está falando com os não crentes. Tenha sabedoria com os não crentes. O que seria ter sabedoria com os não crentes? É o que eu acabei de ensinar para vocês. Eu não preciso. Sabe que coisa? Umas coisas absurdas que eu já vi na igreja. Eu estou falando igreja, é essa daqui. A pessoa está sendo evangelizada e de repente, né, vem de bermuda e alguém diz, não vem de bermuda não. Eu não venho de sandália porque a pessoa nem é crente ainda. Você está querendo cobrar dele reverência. Os crentes não estão tendo reverência, imagine. Essa pessoa que estava cobrando reverência desrespeitou o pastor. Quer coisa mais irreverente do que essa? Então, cuidado para você não querer formatar as pessoas. As igrejas hoje estão proibindo. A mulher não pode ter cabelo curto. Coitado da mulher que tiver queda de cabelo. Vai ter que botar, como é o nome daquilo? Peruca, ou tem aquele negócio que bota também? Mega hair. Aí tá a mulher crente lá, gastando fortuna de mega hair, porque o pastor disse que se tiver de cabelo curto, não é de Deus. Não pode usar batom, não pode usar brilho. Por que isso? Não pode, por que não viu? Tudo que você fizer, faça com decência e ordem. Entendendo que você está fazendo na presença de Deus. Mas aqui na igreja a gente não está para isso. Né? Não, a gente prega a Cristo. Se Cristo entrar na vida de uma pessoa, eu te garanto que a pessoa vai saber se vestir. Porque no dia que você colocar uma roupa inconveniente, Cristo te incomoda. E a Bíblia vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então, como a gente falou aqui, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Sabedoria. E sabedoria não é inteligência. Sabedoria é conhecimento aplicado. Às vezes você tem conhecimento, mas você não sabe aplicar. Eu sei que esse versículo está aqui, está dizendo isso, mas você sabe em que contexto ele se aplica? Por exemplo, está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e as pessoas usam isso para dizer que é o coração. Não, para dizer que o não crente que Jesus está do lado de fora pedindo para deixar ele entrar. Não tem nada a ver. Jesus está falando aqui com uma igreja. A igreja de Laodiceia, que já era evangelizada. É uma igreja. Só que uma igreja que tinha se esquecido de quem era o seu Senhor. A ponto de Jesus se retirar da presença deles e eles nem perceberem. Aí você vai usar esse versículo para evangelizar um incrédulo? Irmão, aí você não tem sabedoria nenhuma. Aí é zero, aí é reprovação. Sabe, meu filho recentemente fez uma prova aberta. E lá nessa prova, você não só tinha que acertar a questão. Não, você tinha que fazer os cálculos corretos. Você podia até acertar o número certinho. Cadê os cálculos? Eu fiz de cabeça, zero. Cadê os cálculos? É aberto. Eu quero saber como você achou esse número. E a gente vê que os evangélicos hoje em dia, eles não sabem como aplicar. Às vezes decoram. Eu conheci pessoas que sabiam provérbios decorados, porque passou 30 anos em centro de recuperação, só aprendeu provérbios. Mas você sabe o que esse provérbio está ensinando? Não sabia. Porque sabedoria, você sabia aplicar o conhecimento. No caso prático. No seu dia a dia. Num aconselhamento com o irmão. Sabedoria. Com os que são de fora. Por exemplo, o que Paulo falou. Com os fracos eu me comporto. Sim, você sabe quem é o fraco? Você sabe fazer o diagnóstico? Ou você é como esses médicos que dizem que a pessoa que está infartando, está com dor de cabeça, manda para casa e a pessoa morre em casa. Como a gente já viu casos aqui.
passou 6 anos numa faculdade? Para que fez mais 2 anos de especialização? Para matar a pessoa? Cadê o conhecimento aplicado nesse caso? Zero. Essa pessoa não era nem para estar clinicando. Mas é extremamente comum, né, esse tipo de atitude. Mas veja, a gente como cristão ainda é pior, porque o médico que comete um erro médico só mata a pessoa no corpo. A gente, quando dá um direcionamento errado, está enviando a pessoa para o inferno, que fala da segunda morte, a morte eterna. Olha o perigo de você dar um aconselhamento errado, de você pregar errado. Então, olha a responsabilidade que o cristão tem que ter em relação a tudo que fala e em relação ao que faz, porque você acha que você é responsável só pelo que você fala. Não, nós somos pregações ambulantes. As pessoas estão vendo o que a gente faz, e o que a gente faz é de acordo com o que a gente crê. Os seus comportamentos diários falam mais acerca da sua fé do que a sua suposta profissão de fé. Às vezes você pode dizer que acredita em uma coisa, mas no dia a dia alguém te olha e vê, você não acredita nisso, não é possível, porque o seu comportamento é outro. Por isso Paulo diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Eu gosto muito desse exemplo, eu não gosto muito de quem deu, está no livro de Billy Graham. E vocês sabem que eu tenho minhas diferenças com esse pastor famoso do passado, porque eu não acredito que ele seja um servo de Deus como muitos advogam. Mas num livro dele, ele fala de uma igreja que ele pastoreava bem no início da sua carreira, antes de ele se tornar um popstar. E ele disse que uma irmã que congregava na igreja há algum tempo tinha um marido incrédulo que é extremamente resistente ao evangelho. E a irmã se queixava ao pastor, né? O meu marido cada vez ele fica mais resistente ao evangelho. Aí o pastor disse, eu vou fazer uma visita à casa de vocês. Aí o pastor foi e viu como a esposa tratava o marido. Ele disse, minha irmã, eu vou orar por você, porque o principal empecilho do seu marido crer é o seu comportamento. Você está fechando a porta para o seu marido. Você tem noção disso? Aí era assim, o marido botava o celular aqui, a esposa, ei, eu não já disse que celular é aqui? Que inferno! Aí o marido chegava, tirava a roupa, botava aqui. Parece um cão. Sabe? Bota para me provocar. Está repreendido. Aí você imagina o marido. Isso é espiritualidade. O marido chega. Bom dia. Bom dia por quê? Por que você está me dando bom dia? Não entendo. Você chegou tarde ontem. Sabe? Imagine, e o referencial de cristã, o referencial de cristianismo para o marido, quem era? Essa esposa endemoniada. Aí o pastor disse, você está fechando as portas do seu marido. Isso é um pecado gravíssimo. A esposa se arrependeu, ela começou, né, ela viu, Deus faz isso, o Espírito Santo mostrou. Muito mais coisas que ela fez. E aí, em um determinado dia, ela foi mudando de comportamento, até que teve um dia que ela tinha um vaso que ela gostava muito, que era herança de família. O marido, sem querer, bateu, derrubou e quebrou o vaso. Quando o marido disse, né, a pessoa já havia vassoura mesmo. Aí que olhou para ela, ele, desculpa, meu amor, não sabe, não foi sem querer. Não sei, meu amor, é só um vaso. O homem chega, começou a se tremer. Ela está saindo para ele, eu vou também. Eu vou também, né? Veja a diferença do comportamento. É quando uma pessoa vem para a igreja parecendo que vai ser torturado pelo pastor. Quem quer vir? Imagine. Eu estou indo porque é o jeito, né? Eu já sei que o negócio vai pegar hoje. Você viu o último culto? Ele falou. Portai-vos com sabedoria, como os que são de fora. Os seus entes queridos, que você quer tanto, que venham para dentro de Cristo, não é dentro de uma igreja, é para dentro de Cristo. Você é um instrumento mais próximo. Ou você está ajudando, ou você está atrapalhando.
Eu queria tanto refletir a face de Cristo na China, na Índia. Comece em sua casa. Se você não for fiel no pouco, não ache que você vai ser fiel no muito. Você não consegue ser fiel no seu lar, você vai ser fiel na China, você vai ser fiel na Índia, você vai ser fiel na África. Você não está sendo fiel em casa. E olha que sua esposa nem colocou veneno na sua comida ainda. Seu marido nem tentou te matar. Cuidado. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A pessoa diz, eu queria tanto ouvir o evangelho, estou ocupado. Depois. Você imagina que uma pessoa está infartando, você diz, eu queria muito te ajudar, mas eu estou tão atrasado, depois eu te ajudo. E aí quando você chega, a pessoa está morta. Pois é, você não evangelizar uma pessoa que está te pedindo socorro espiritual, é pior do que isso. Mas é o comportamento mais comum hoje. Porque as pessoas não têm tempo para as outras. As pessoas estão com suas agendas lotadas. Eu acho tão interessante que eu amo que as pessoas pensem que eu sou desocupado. E eu não conheço uma pessoa mais ocupada do que eu. Minha filha hoje veio me dizer, ela passou, vocês sabem que ela passou, né? Elas passaram um tempo no interior. Meu pai, você está tão acabadinho. Você não está dormindo direito, não? Porque você não tem como ser cristão e não se desgastar. Só que é isso, o nosso desgaste não gera uma recompensa financeira. Aí para as pessoas, parece que a gente não está fazendo nada. Né? Quem se incomoda com isso vai sofrer muito. Né? Mas se você é um servo de Deus, você vai trabalhar mais que ninguém. Porque o seu trabalho não tem intervalo. E não tem intervalo mesmo. Não tem nem intervalo para lanche, para comida. Você viu Jesus? Come quanto dá. Mas por que é visto como algo de segunda categoria? Porque não tem. Se eu fosse um pastor, né, desses que cobram caro, aí talvez eu fosse valorizado. Né? Mas nunca você, fiquem tranquilos. Porque esse tipo de gente é valorizado no nosso meio. Né? Porque eles não são pastores, eles são palestrantes motivacionais, né, professores, mas pastores não. É isso que a sociedade da gente valoriza. Paulo está dizendo, aproveitar as oportunidades. Para você aproveitar as oportunidades, irmãos, você tem que estar disponível. A maioria de nós está indisponível. A maioria de nós parece que Deus precisa adequar no tempo dele a nossa agenda. E não o contrário, como deveria ser. Aí Deus diz, eu quero que você vá ali. Não, senhor, agora não. Eu tenho coisa para fazer, tenho roupa para lavar. Tenho comida para fazer, tenho banheiro para limpar. Tenho coisa para comprar. O senhor parece que quer que eu seja responsável? Marta? Você não aprendeu ainda, Marta? Ou Marto? Então é preciso que a gente entenda, aproveitar as oportunidades. Cuidado para você não estar pedindo oportunidade a Deus, sendo que você está perdendo a oportunidade o tempo todo. Está bem diante de você, mas você está tão ocupado que você não vê. Aproveitar as oportunidades. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Por quê, irmãos? Porque a gente pode falar coisas duras, mas isso não significa que a gente tem que ser mal educado. Então, qualquer pessoa aqui na igreja, ao longo desses 15 anos, pode dizer qualquer coisa a meu respeito, menos que eu destratei alguém. Principalmente na pregação. E as pregações são todas gravadas, está aí, né, para mostrar. É claro que a gente vai falar coisas duras, a gente vai, como por exemplo, você vai passar por um paciente que ele está com metástase. Ele está com câncer avançado e que o estado é gravíssimo e que a chance de cura é quase zero. Tem como dizer isso de uma forma legal? Mas você pode dizer isso de uma forma respeitosa. Respeitando a família, sendo sensível, entendendo que para a pessoa ouvir esse tipo
de diagnóstico é difícil. Então é isso que ele está falando aqui. Cuidado para que você não se veja fazendo as coisas de Deus sem amor. É o que ele está falando aqui. Ele está falando de ser agradável aqui, não é regra de etiqueta, não. Ele está dizendo que você tem que fazer todas as coisas com amor, inclusive e principalmente quando você for evangelizar, aconselhar alguém, repreender alguém. Só tem validade, só de fato vai ser algo espiritual se for feito em amor. E se você ama alguém, você não vai fazer algo ofensivo a essa pessoa. Então, a vossa palavra seja sempre agradável. É como quando você está, precisando fazer algum procedimento com um filho pequeno. O que você quer, por mais que você saiba que aquilo que vai ser doloroso, o que você quer é que ele sofra menos. Então, agradável. Você pode falar alguma coisa com o intuito de machucar alguém, e você pode falar uma coisa com o intuito de salvar alguém. E às vezes é a mesma coisa que você está falando. Isso. Quem não obedecer a Cristo vai para o inferno. Isso é verdade? Claro que é, mas você pode falar isso de tantas formas. Então, o que Paulo está dizendo é: avalie o seu coração para ver se você está fazendo as coisas com amor. A vossa palavra seja sempre agradável. Eu acho interessante que muitas pessoas usam esse tipo de versículo de uma forma completamente distorcida, para dizer meio que o pastor tem que ser quase que afeminado para pregar. E não espere isso de mim. A vossa palavra seja sempre agradável. E agradável tem a ver com Romanos capítulo 12, por exemplo. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus inclui lançar pessoas no inferno. A vontade de Deus inclui corrigir severamente os filhos. Mas essa vontade é o quê? É agradável. Agradável para quem? Para quem é filho de Deus e tem a mente renovada. Então, quando Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada aqui fala justamente desse tempero. O sal, ele pode fazer um alimento ficar mais saboroso, mas pode ficar também muito ruim. Não ficar nem aquém, nem ir além. Exatamente, no tempero certo. A mesma coisa da incisão que um cirurgião faz. Se ele for aquém, ele não consegue tirar o tumor. E se ele for além, pode causar também danos para esse paciente. Perfeito. Então, e é por isso que e o cristão é tentado nos dois extremos, né? Da covardia, de ficar aquém, ou às vezes de ir além, quando perde o amor, como você falou, né? Perfeito. E é por isso que Paulo está falando isso no contexto de sabedoria. Portai-vos. Você vê como está incluído essa temperança na sabedoria. O conhecimento aplicado. Você sabe que tem que cortar, mas você sabe a profundidade? Então isso é a sabedoria. Como você falou, você não vai cortar nem a mais, nem a menos. Você sabe que é só aqui que você precisa mexer. Então é aqui que você vai mexer. Não precisa ir além para provocar. Exatamente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Por que esse ingrediente? Porque Jesus já havia dito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então a gente não é docinho, a gente é sal mesmo. Viu? Pastor, mas eu gosto tanto de brigadeiro. Eu também gosto. Gosto de brigadeiro, gosto de casadinho, Mas eu não sou um docinho. Eu sou o sal. E vocês também são o sal da terra. Agora, o que o irmão José falou. A gente tem que saber a dosimetria correta. Porque o mesmo sal que pode fazer do alimento mais saboroso pode estragar o alimento. Eu estou chamando irmão pela fé, mas teve uma amiga que congregou com a gente uma época, que levava de vez em quando os bolos, e eu acho que ela confundiu açúcar com sal. Aí quando o primeiro irmão tirou um pedaço, que botou na boca e fez uma cara, ela falou: tá ruim, irmão.
Não quero dizer não, mas não tá bom não. Aí que ela botou, aí ela, mas eu troquei. Imagine, você faz um bolo e você troca o açúcar pelo sal. Você acha que ficou como esse bolo? Né? Então, veja como é perigoso. Não vá além. Não estrague. Né? Mas também não tire o sal. Porque o sal sem sabor, para nada mais presta. A não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agradável, temperado com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu acho interessante, irmãos, né? Eu aplico sempre tudo que eu ouço à fé cristã. É um hábito que eu tenho e eu acredito que é correto, é espiritual. Mesmo coisas que eu leio, que são ligadas, né, a outro tipo de entendimento, mas eu trago sempre para a fé cristã. E eu li certa feita, né, num livro de filosofia, uma história que dizia mais ou menos o seguinte: era um encontro do rei, do tigre e do burro. O tigre e o burro estavam... O tigre e o burro estavam discutindo, porque a grama, o burro dizia que a grama era azul, e o tigre dizia, você está vendo, a grama é verde, ela não é azul. E eles ficaram discutindo tanto assim, que o burro falou, então vamos falar com o leão que ele vai resolver. E aí o burro foi logo chegando, vocês sabem, né? O burro foi logo chegando. Vem cá, ô senhor leão, diga aqui para esse tigre aqui que a grama é azul. Aí o leão falou, claro que a grama é azul. O tigre falou assim, rapaz, ele não veio dizer nada com o leão, rei da selva. Aí o burro ainda disse, e tá vendo? Ele ficou brigando comigo por causa disso. E você vai deixar assim? Não, agora tigre, você vai ficar um mês sem falar. Aí o burro foi embora todo alegre, né? Estava certo, né? Na cabeça dele. Aí o tigre disse, eu sei que eu tenho que ficar um mês de silêncio, mas posso fazer só uma pergunta? Pode. O senhor sabe que a grama é verde? Mas por que você disse que é azul? Disse, você vai discutir com o burro. Você vai discutir com o burro. E você ainda traz essa discussão para mim. Eu tenho mais o que fazer. Então veja, aí talvez você diga, pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Você nunca leu o Sermão do Monte? Não dei pérolas aos porcos e nem as coisas santas. Aí tem um monte de gente que está dando pérolas aos porcos e ainda quer trazer para o pastor. Pastor, você não sabe. Estou fazendo isso aqui, pessoa. Está dando pérolas aos porcos. Pastor, você não sabe, eu fiz isso e a pessoa ainda veio para cima. Você está dando as coisas santas aos cães, você não percebeu. E ainda traz isso para mim. Um mês de silêncio. Ainda bem que eu não sou o Rei Leão, né? Nem Mufasa, nem Timba, nem nada. Não sou nenhum deles, viu? Então, aqui, o que Paulo está dizendo é, você deve saber como responder a cada um. Ou seja, você precisa entender quem está diante de você. Porque cada pessoa tem características específicas. Paulo mesmo diz, veja, você vai evangelizar um afegão da mesma forma que você evangeliza um brasileiro? A realidade de vida de um afegão é completamente diferente da nossa. Até trazendo para o nosso contexto, você vai evangelizar uma pessoa que é lá do interior, que internet nem existe. Você fala para a pessoa, internet, a pessoa me respeite. Você vai evangelizar da mesma forma que você evangeliza alguém na capital? Não estou dizendo que você vai mudar a Bíblia, não. Eu estou dizendo a forma que você vai abordar o evangelho para essa pessoa. Você tem esse tipo de sensibilidade? Você precisa de sabedoria para isso. A gente gosta de fazer as coisas meio que modelo, né? Onde a gente só preenche as partes em branco. Evangelho não é isso. Não tem modelo de evangelho. Tem um evangelho. Em cada situação específica, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para evangelizar. Você vê isso em Atos. De 1 até o último capítulo de Atos, que é 28, se eu não me engano. Então aqui, saberes como deveis responder a cada um, porque não existe atacado. Junta 10 aí, e aí eu vou. Mas cada realidade é uma.
Aqui entre nós, por exemplo, irmãos, tem pessoas aqui que fizeram faculdade, outros não fizeram. Tem pessoas que moram em determinadas localidades, outras... Por exemplo, eu sou pernambucano, até hoje minhas filhas dizem que eu tenho sotaque porque eu falo presunto. Elas dizem que é para falar presunto, né? Eu falo presunto. Ah, tá vendo, meu pai? Não sei, tá vendo? Né? Então, eu sou de Pernambuco. Não só nasci lá, mas passei algum tempo, né? Da minha vida lá. Então, cada um de nós tem um passado, tem uma história. Tem um pessoal aqui que vai estar com o Arcanjo Miguel e com o Gabriel perto da virada do ano. Eles são de outra parte do país. A realidade é outra. E quem tem que ter a sensibilidade para evangelizar? Quem está evangelizando, não quem está recebendo o evangelho. Nós somos tão insensíveis que a gente, muitas vezes, como cristão, quer agir como um mundo. A Bíblia vai dizer que o forte suporta o fraco, mas o mundo diz o quê? O forte se impõe sobre o fraco. Essa é a regra do mundo. O mais forte se impõe sobre os mais fracos. A Bíblia ensina o contrário. O forte suporta os mais fracos. Então, você não conhece nada de Bíblia, eu vou te evangelizar de um jeito. Você tem algum conhecimento de Bíblia, eu vou te evangelizar. Mas não vai ser da mesma forma de quem não conhece nada. Porque você já conhece alguma coisa. E quem é que vai me dar essa sabedoria? O Espírito Santo. Em cada caso específico. Por quê? Porque não existe modelo. Quando Jesus disse que a gente tem que ser como criança de colo, aí uma das aplicações. Ah, mas eu evangelizei aquela pessoa daquele jeito, deu certo. Tente fazer isso hoje. Cada dia trará os seus próprios cuidados. Então, mesma Bíblia, os princípios imutáveis de Deus, mas o Senhor nos concede sabedoria para a gente apresentar o Evangelho. Como foi que Filipe apresentou o Evangelho para o eunuco? Ele estava lendo o livro de Isaías. Então, vamos aqui por aqui, essa parte mesmo. Vou lhe apresentar por aqui. Mas e se o eunuco não tivesse nenhum relacionamento com Bíblia nenhuma? Aí eu vou apresentar o Evangelho também. Veja como Paulo, quando chegou na Grécia, diz: vocês têm um altar para um Deus desconhecido, né? Pois é exatamente um Deus desconhecido para vocês que eu quero te apresentar, porque é o único e verdadeiro Deus. Eu quero trazer Ele a vocês. Quero que vocês o conheçam e Ele prega o Evangelho. Começando por aí. Sabedoria. Glória a Deus. Então, é o que a maioria das pessoas acha que tem. E a sabedoria é muito parecida com humildade. Quando você acha que tem, é porque você nunca teve. O sábio nunca se achará sábio. E até quando recebe como presente de Deus, pode perder se não vigiar e orar, como Salomão recebeu aquela sabedoria tão grande como uma dádiva e deixou seu coração se corromper, né? Tá vendo? Não foi tão sábio quanto imaginava que era. Na hora de aplicar, né? Para ele Pra mesmo. ele mesmo. Você viu quando aplicou para outros? Foi. Exatamente, filho. Perfeito. Eu vou concluir aqui, irmãos, por causa do horário. Mas antes, eu vou deixar um gostinho de quero mais. Aleluia. Se Deus permitir, sexta a gente vai estar junto. Eu quero que vocês estejam orando. Eu estava falando com a irmã, minha irmã de vocês em Cristo, e talvez a gente tenha um culto a mais antes do final do ano. Mas ainda não vou revelar. Estou em oração. Depois eu olho para vocês. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Onésimo, ele vai dizer que eu gerei cadeias. Onésimo faz parte desse pessoal que Paulo, preso lá na casa, ele foi ouvir o que Paulo tinha a dizer e foi salvo. Eles farão saber tudo o que por aqui ocorre. Veja, o que eu queria dizer para vocês hoje aqui é que a gente tem que fazer de tudo, irmãos, para que a gente não cultive uma vida secreta. Quem mais vai te ajudar na sua caminhada cristã vão ser seus irmãos e irmãs em Cristo. Deus pode usar pessoas que não são cristãs a nos ajudar.
Ele até pode, irmãos, mas quando isso acontece, é a exceção, não é a regra. Deus nos colocou como uma família, como partes de um corpo, que funcionam bem quando estão cuidando um do outro. Perceba que o coração bombeia sangue para o corpo todo. O que acontece no pulmão influencia o corpo todo. O que acontece no fígado influencia o corpo todo. Veja que todo o órgão, quando funciona bem, ele está abençoando o corpo todo. Então é preciso que a gente internalize isso. Porque a tendência da gente também, irmãos, nós somos pessoas que temos como uma evidência, por assim dizer, da nossa humanidade, um sentimento de autopreservação muito grande. É só você ver, por exemplo, pesquisas que são feitas com acidente de carro. A maioria dos motoristas tendem a livrar do seu lado. Por isso que o carona é sempre o que morre mais. E o motorista não faz isso de perversidade. Isso é inconsciente. É como, por exemplo, você está aqui, vem uma bola, qual é a sua reação? Sair de cima da bola. Mas tem uma pessoa aqui atrás, vai tomar uma bolada. Então, isso é o nosso inconsciente de autopreservação. Como cristão, a gente luta contra isso. A gente não tenta mais se salvar. A gente já entregou a nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Mas isso é uma luta diária, isso é uma luta constante. Não acho que o fato de você ter conseguido fazer isso ontem, se é que conseguimos, vai nos ajudar em alguma coisa no hoje. Não, a gente começa do zero, tentando nos salvar pela manhã e durante todo o dia lutando contra esse sentimento para que a vontade de Cristo prevaleça sobre a nossa. A carne e o espírito vão estar lutando até o nosso último suspiro. Eu nem digo até o nosso último dia, é até o último suspiro. E nós temos que estar bem conscientes disso. Por quê? Porque o prudente, ele vê o perigo e se prepara. O imprudente é aquele que desconsidera o perigo. Isso não acontece não, irmãos. E se acontecer? Então, a probabilidade de isso acontecer é quase nada. E se acontecer, você vai estar preparado? Não é você ficar ansioso, irmãos, é você estar preparado. É por isso que Paulo fala, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, potestades, hostes espirituais do mal. Por exemplo, está passando uma baratinha ali, a irmã Marcena estava preparada, já matou, fique tranquilo, já está no céu ou no inferno. Veja como é rápido. Então é preciso que a gente esteja preparado. Porque situações vão acontecer, e a maioria das situações que vão acontecer vão nos pegar de forma inesperada. E é por isso que a gente tem que estar preparado para tudo o tempo todo. Quando o Senhor Jesus disse, vigiai e orai sem cessar, o contexto é esse. Você tem que vigiar e orar sem cessar, porque as coisas vão acontecer sem a gente esperar. Veja, por mais que Paulo soubesse, eu já estou concluindo, né? Por mais que Paulo soubesse que ele iria ser preso em Jerusalém, Ágabo revelou, Ágabo era um verdadeiro profeta. Ninguém era falso profeta ali, todo mundo sabia que ele era o Espírito Santo. Então, vai ser preso lá em Jerusalém, não sabia o momento. Então, quando ele está levando aquelas pessoas para o templo, estava todo mundo judeu com ele. Acusaram Paulo de introduzir no templo não judeus, ele não fez isso. Ele não esperava que a prisão dele seria por essa causa. Veja como pegou ele de forma inesperada. Né? Então, mesmo as pessoas mais espirituais, como o caso de vocês, as situações que vão acontecer com a gente vão acontecer na grande maioria em momentos que a gente não espera. Mas como cristão, devemos estar preparados para tudo o tempo todo. De que forma? Vigiando e orando? Sem cessar. Pastor, eu queria só fazer uma pergunta. E essa palavra que o senhor nos ensinou, né, que o texto ele já fala, né, em relação da perseverar, né, da perseveração, né, da continuação, da nossa persistência, falando com o Senhor sobre a nossa súplica. E normalmente digo de por mim, né?
pede a Deus para que Deus faça algo em nossas vidas, Deus vai e faz, e automaticamente esquecer de agradecer, de continuar orando, para que esse pedido ele venha a ser realizado conforme a vontade de Deus. E essa perseverança, eu digo por mim, né? Porque Deus nos conhece essa verdade, né? Então, esse ensino ele é muito importante porque isso é a presença de Deus, como o Senhor nos ensinou no começo, né? Não é aquela coisa, né? Tipo, é reger esse pé. Não. Sentir a presença de Deus é isso, é Deus falar conosco mediante as Escrituras. Exatamente. E isso eu fiquei bastante assim, feliz e triste ao mesmo tempo comigo mesmo, por essa falta de perseverança. Mas aí, todos nós, irmão, todos Isso nós, é muito isso importante, é importante que isso. você sente, eu creio que todos nós aqui, se somos sinceros, né, também sentimos. A gente pode até perseverar em algumas orações, mas dificilmente a gente vai perseverar em todas, né? E quando essa palavra vem, ela vem não para nos desmotivar, mas pelo contrário, para nos motivar com pequenas correções, né? Para que a gente seja ainda mais efetivo. Né? Uma pessoa de repente está fazendo um enterro lá, e aí você está vendo ele fechar o túmulo. Diz, ó irmão, você podia pegar na colher de pedreiro aqui dessa forma, vai te ajudar mais, vai te dar mais estabilidade. Você não está falando mal da maneira dele fazer. Mas como você é mais experiente, você está mostrando para ele que de repente fazendo dessa forma, ele vai ter mais resultado. Né? Então a palavra de Deus, ela sempre produz isso na gente. Dificilmente, eu acho que dificilmente, não, nunca a gente vai ouvir a palavra de Deus e a gente vai se sentir aprovado 100%. Mesmo a gente sendo um cristão, né, que anda corretamente, com certeza um dia isso vai chegar, mas a gente ainda vai se sentir, né, ainda falta, né? Mas perfeito o que você falou. Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Como o irmão Paulo falou, a tua presença, Senhor, é sentida no nosso meio, principalmente quando ouvimos a tua voz por meio da palavra, da tua palavra, Senhor, entrando não somente nos nossos ouvidos, mas invadindo os nossos corações e mente e encontrando nelas um solo fértil. Essa é a nossa esperança. Que venhamos a dar frutos de tudo quanto temos ouvido da tua parte, Senhor, para a nossa santificação e edificação. Glória especial pelos irmãos aqui de Cosmo de Farias, irmão Calmon, irmã Rita, irmã Regina. Ó Deus, que eles possam dar um bom testemunho nesse local. Por meio da vida deles, pessoas sejam atraídas a ouvir a tua palavra e serem salvos. Oro por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, que nós também possamos dar um bom testemunho para com os de fora. Que possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede para fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Não nos deixa, Senhor, viver uma vida inútil, onde buscamos só o nosso prazer sensorial e imediatista. E pelo contrário, Senhor, uma vez que já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Seja assim. Despede-nos em paz. Eu oro para que nessas festividades natalinas, Senhor, uma vez que não somos alienígenas, estamos vivendo num mundo, embora não sejamos mais do mundo, ajuda-nos a nos portar de forma correta, com um bom testemunho. Como aprendemos aqui, que não venhamos afastar os nossos entes queridos por meio de atitudes ou religiosas ou libertinas da tua palavra, do teu evangelho, mas que as nossas ações funcionem como um chamariz, para que as pessoas possam te ver e vendo possam te amar, e te amando possam te servir e te seguir até o céu dos céus, que é onde nós queremos estar ao teu lado para sempre. Espere-nos em paz e que a tua presença esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.